A sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro de seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. A verdade não está na superfície. A inteligência, a verdadeira inteligência, reside na capacidade de encarar a si mesmo. E isso muitas vezes exige silêncio que o mundo raramente compreende. Carl Jung entendeu esse fenômeno melhor do que ninguém. Ele percebeu que a inteligência, especialmente a inteligência emocional e psicológica, cria uma atração natural em direção ao desapego. E não estamos falando de um desapego nascido do medo ou do trauma, mas de um desapego como uma escolha consciente. Um mecanismo de proteção que preserva a integridade de uma mente aguçada. Perceba que as pessoas inteligentes têm uma relação completamente diferente com a solidão. Onde a maioria vê solidão, elas encontram clareza. Onde outros temem o abandono, elas descobrem a liberdade. Isso não acontece porque elas são emocionalmente deficientes. Acontece porque elas aprenderam algo que a maioria nunca aprenderá, que seus maiores insights, seu crescimento mais profundo e seu eu mais autêntico não emergem no caos da conexão constante, mas no espaço deliberado da solidão escolhida. Jung chamou isso de caminho da individuação, a jornada para se tornar quem você realmente é, separado das projeções, das expectativas e das demandas emocionais dos outros. Mas aqui está o que torna isso particularmente relevante para as mentes inteligentes. Quanto mais inteligente você se torna, mais você percebe que grande parte da interação humana é performance, projeção e satisfação de necessidades inconscientes, em vez de conexão genuína. Essa percepção cria uma bifurcação na estrada. Você pode continuar jogando os jogos sociais que parecem cada vez mais vazios, ou você pode dar um passo para trás, se desapegar e criar o espaço mental necessário para um crescimento autêntico. A maioria escolhe o primeiro caminho por medo. A mente inteligente escolhe o segundo, por sabedoria. A inteligência, especialmente aquela que abrange a consciência emocional e psicológica, vem com um fardo inesperado. Você começa a ver padrões que outros ignoram. Você percebe as motivações inconscientes por trás das palavras das pessoas. Você reconhece os comportamentos baseados no medo que se mascaram como amor. Você entende as necessidades psicológicas que impulsionam a maioria das interações sociais. Jung reconheceu isso como o desenvolvimento do que ele chamou de consciência psicológica, a capacidade de observar não apenas o que as pessoas fazem, mas por que elas fazem. Essa consciência elevada cria uma forma peculiar de isolamento. Quando você consegue ver a maquinaria por trás do comportamento humano, você começa a se sentir como se estivesse assistindo a uma peça, enquanto todos os outros acreditam que estão vivendo a vida real. Isso não é cinismo, é clareza. E a clareza, embora libertadora, pode ser profundamente solitária. Pessoas inteligentes frequentemente se encontram em conversas onde precisam escolher entre a autenticidade e a aceitação. Elas podem se envolver no nível superficial com o qual os outros estão confortáveis, ou podem falar suas verdades mais profundas e observar o desconforto e o afastamento dos outros. Muitos escolhem o nível superficial, mas isso tem um custo. A tradução constante de pensamentos complexos em fragmentos digeríveis se torna exaustiva. A necessidade perpétua de simplificar insights para manter a harmonia social cria uma divisão interna. Você começa a se sentir como se estivesse vivendo uma vida dupla, o seu eu autêntico e o seu eu socialmente aceitável. Esse reconhecimento leva a uma percepção crucial. Muito do que chamamos de conexão é, na verdade, projeção. As pessoas não estão vendo você de verdade. Elas estão vendo o que precisam que você seja. Elas não estão amando o seu eu autêntico. Estão amando a ideia que fizeram de você. Uma vez que você entende isso, a compulsão de manter essas conexões superficiais começa a enfraquecer. Jung entendeu que as mentes inteligentes naturalmente gravitam em direção a poucas e profundas conexões, em vez de muitas e rasas. A qualidade sobre a quantidade se torna não apenas uma preferência, mas uma necessidade psicológica.
O desapego da pessoa inteligente é frequentemente um mecanismo de proteção contra o esgotamento de energia que vem de manter relacionamentos que carecem de compreensão genuína ou reciprocidade. Há um tipo particular de esgotamento que surge de ser inteligente em um mundo que muitas vezes recompensa a conformidade em vez do pensamento crítico. Você observa pessoas tomando decisões baseadas na emoção e não na lógica, seguindo tendências em vez de princípios e buscando validação em vez de verdade. A dissonância cognitiva se torna esmagadora. Jung falou extensivamente sobre o inconsciente coletivo, os padrões psicológicos compartilhados que influenciam o comportamento humano. Mas ele também reconheceu que alguns indivíduos desenvolvem consciência suficiente para sair desses padrões coletivos. Isso cria o que os psicólogos chamam de isolamento cognitivo, a experiência de pensar de forma diferente da maioria das pessoas ao seu redor. Pessoas inteligentes frequentemente se encontram mentalmente traduzindo situações sociais, discussões políticas e até conversas casuais através de múltiplas lentes de análise. Elas veem as dinâmicas psicológicas, as falácias lógicas, os padrões históricos e os vieses inconscientes, tudo simultaneamente. Essa consciência em várias camadas torna difícil se envolver no nível simples e direto que a maioria das interações sociais exige. O resultado é uma forma de exílio interno. Você está fisicamente presente, mas psicologicamente distante. Você participa, mas não se envolve totalmente. Você escuta, mas frequentemente se encontra analisando em vez de apenas experienciar. Isso não é uma escolha. É a consequência natural de uma mente que não consegue desligar suas funções analíticas. Isso cria uma forma única de solidão. Não a solidão de estar fisicamente sozinho, mas a solidão de estar mentalmente sozinho na multidão. O desapego da pessoa inteligente frequentemente serve como proteção contra essa dissonância cognitiva. Ao criar distância, ela preserva sua clareza mental e evita a constante fricção de tentar operar em frequências intelectuais diferentes das daqueles ao seu redor. É o isolamento que vem de ver conexões e padrões que outros não veem, de compreender implicações que outros ignoram, de reconhecer a complexidade em situações que outros veem como simples. A economia emocional e a soberania psicológica. A inteligência traz consigo uma consciência aguda da economia emocional. É a compreensão de que sua energia psíquica é finita e deve ser investida com sabedoria. Ao contrário daqueles que dispersam sua atenção emocional em inúmeros relacionamentos superficiais, as pessoas inteligentes se tornam estratégicas sobre onde direcionam seus recursos psicológicos. Jung entendia que a consciência requer energia. Quanto mais consciente você se torna, mais energia é necessária para manter essa consciência. Isso cria uma seletividade natural em como e onde você se envolve. Cada investimento emocional deve passar por uma espécie de análise de custo-benefício. Este relacionamento vai contribuir para o meu crescimento ou vai drenar meus recursos? Esta interação vai aprofundar minha compreensão ou simplesmente repetir padrões familiares? Isso não é frieza. É inteligência emocional aplicada à gestão de relacionamentos. Pessoas inteligentes reconhecem que sua capacidade de conexão profunda e significativa é limitada não pela falta de afeto, mas pela intensidade com que experienciam e processam a informação emocional. Elas preferem ter uma conexão profunda a 10 superficiais. Essa abordagem seletiva aos relacionamentos frequentemente parece ser desapego para os outros. As pessoas esperam disponibilidade emocional consistente, participação social regular e respostas previsíveis a sinais sociais. Quando indivíduos inteligentes não atendem a essas expectativas, não por incapacidade, mas por escolha consciente, são frequentemente rotulados como distantes, arrogantes ou antissociais. A verdade é mais complexa. Pessoas inteligentes aprenderam a distinguir entre reações emocionais e respostas emocionais. Elas desenvolveram a capacidade de observar suas emoções sem serem controladas por elas, de se envolver quando isso serve a um propósito, e de se retirar quando não serve. Essa soberania emocional parece desapego, mas é, na realidade, uma forma de maestria psicológica. O desapego serve a múltiplas funções. Ele preserva energia para atividades que importam. Ele mantém a clareza mental necessária para o pensamento profundo.
e ele protege contra a turbulência emocional que vem de estar muito investido nos dramas psicológicos dos outros. Talvez o aspecto mais incompreendido do desapego inteligente seja a relação com a solitude. Enquanto a maioria das pessoas teme estar sozinha e usa a estimulação social constante para evitar confrontar a si mesmas, indivíduos inteligentes descobriram o que Jung chamou de tesouro nas profundezas, a riqueza que emerge na solitude genuína. A solidão, para a mente inteligente, não é uma ausência, mas uma presença. Não é sobre estar sozinho, mas sobre estar consigo mesmo de uma forma que é impossível ao se gerenciar constantemente as dinâmicas sociais. Na solitude, a mente pode operar em sua frequência natural, sem a necessidade de ajustar, traduzir ou acomodar os estilos cognitivos dos outros. É aqui que os insights mais significativos emergem, onde as soluções criativas se desenvolvem, onde a compreensão filosófica se aprofunda. O desapego da pessoa inteligente cria espaço para o que Jung chamou de imaginação ativa, a capacidade da mente de se envolver com ideias, possibilidades e insights que só emergem no silêncio entre as interações sociais. O paradoxo é profundo. Ao se desapegarem dos outros, as pessoas inteligentes frequentemente se tornam mais conectadas a si mesmas, a seus pensamentos e sentimentos autênticos, a seus desejos e valores genuínos. É um movimento para dentro que resulta em uma conexão mais profunda com a vida. Como Jung disse, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O desapego é o primeiro passo para esse despertar. O chamado da solidão e a necessidade de preservação psíquica. Muitas pessoas confundem a solidão consciente com o isolamento forçado. Mas para a mente inteligente, a solidão é um oásis, não um deserto. É a única forma de preservar a sanidade em um mundo que muitas vezes parece caótico e irracional. Como um dos comentários que você forneceu observa, a reclusão é um espaço onde prospero em minhas buscas criativas e desvendo a riqueza que posso acessar. Mágico. Jung nos alertou sobre os perigos da inflação psíquica, a tendência de o ego se expandir excessivamente, muitas vezes alimentado pela constante validação externa e a pressão social. A solidão é o antídoto. É o espaço onde você pode se desinflar, se reconectar com seu centro e se proteger das energias externas que podem desequilibrar sua psique. Existe um desgaste mental significativo em ter que simplificar, ou dumbing down, seus pensamentos para caber nas conversas superficiais. A necessidade de traduzir a complexidade em trivialidade é exaustiva. Como alguém disse nos comentários, ficar mentalmente sozinho em uma multidão basicamente resume tudo. Simplificar cada discussão se torna extremamente exaustivo. O desapego nesse contexto é um ato de autocuidado psíquico. Ele permite que a mente inteligente respire, opere em sua capacidade máxima e evite a frustração constante de tentar se conectar onde não há reciprocidade intelectual ou emocional. A mente inteligente não busca a solidão por não gostar das pessoas, mas por não tolerar o ruído desnecessário. É como transformar a inteligência em um filtro. Você para de tolerar o superficial e começa a proteger sua energia. Isso não é isolamento, é evolução. A busca por profundidade se torna a prioridade, e a superficialidade se torna um dreno de energia. Os comentários dos usuários refletem essa compreensão. O inteligente não está tanto procurando a solidão, mas tentando evitar o alvoroço criado por tolos. E, porque o silêncio não é fraqueza, é um filtro. A solidão, então, se torna o laboratório da alma. É onde o pensamento profundo e a autenticidade genuína podem sobreviver. Sem a distração e a diluição das interações superficiais, a mente pode se dedicar à sua verdadeira natureza, a contemplação, a criação e a busca por significado. Jung defendia que a verdadeira conexão com o self só pode acontecer na solitude. É no silêncio que as vozes interiores, muitas vezes abafadas pelo barulho do mundo, podem ser ouvidas. É onde você pode se libertar dos papéis que a sociedade exige que você desempenhe. Muitas pessoas se sentem exaustas pela obsessão da sociedade por ser social. Elas percebem que tentaram por anos se encaixar em lugares que as drenavam. A solidão, então, não é solidão.
mas a paz de finalmente poder ouvir a si mesmo pensar. O silêncio é diferente quando você finalmente está em paz com a sua própria mente. O desapego, portanto, é um passo crucial no caminho da inteligência. É a compreensão de que você não precisa da aprovação externa para ser. Agora vamos explorar como essa maestria psicológica se manifesta e como ela abre as portas para uma vida mais rica e significativa. O despertar da alma e a autenticidade da conexão. Ao reconhecer a necessidade de desapego, a mente inteligente abraça a sua individualidade. Isso é um desafio direto à norma social, que valoriza a conformidade e a conexão superficial. Jung nos ensina que a verdadeira evolução ocorre quando nos libertamos das amarras do coletivo inconsciente e ousamos ser quem somos. Não é que eu não me importe. Eu só não tenho energia para interpretar papéis. Essa é a voz da autenticidade que emerge da solitude. O desapego não é sobre se tornar indiferente, mas sobre recusar-se a fingir. É a rejeição dos jogos sociais, da superficialidade e da conversa fiada que drena a energia da alma. Quando você se desapega das expectativas externas, você ganha a liberdade de viver sua vida de acordo com seus próprios termos. A solidão se torna um espaço de criação e descoberta. Muitas pessoas compartilham a experiência de se libertar da versão que os outros queriam que elas fossem. Essa desconexão radical é, na verdade, a melhor coisa que puderam fazer por si mesmas. A solitude, a paz e a consciência que surgem desse processo são inestimáveis. O desapego também permite uma gestão mais inteligente da energia psíquica. Você não se esgota em interações que não agregam valor. Em vez disso, você investe em atividades que nutrem a sua alma, leitura, contemplação, projetos criativos ou simplesmente longas caminhadas em silêncio. Como alguém descreveu, essa solidão é o salva-vidas da mente, o momento em que a vida se torna especial. As pessoas inteligentes param de se preocupar com o que os outros fazem para viver e começam a focar no que elas são. Elas buscam conversas profundas sobre espiritualidade, existência e significado, em vez de futilidades e comparações. Elas percebem que a maioria das pessoas está presa em padrões tradicionais e roteirizada, enquanto a mente inteligente anseia por pensar fora da caixa. A inteligência leva a uma nova compreensão da conexão humana. O desapego da superficialidade não significa o fim dos relacionamentos, mas o início de conexões genuínas. A pessoa inteligente valoriza a profundidade acima da quantidade. Ela busca almas que entendam sua necessidade de silêncio e sua profundidade, em vez de parceiros de small talk. Quando a mente inteligente encontra outra que compreende a necessidade de desapego para a sanidade, a conexão é poderosa. É o reconhecimento de que o desapego não é sobre rejeitar o mundo, mas sobre se preservar para poder viver mais profundamente nele. Em resumo, o desapego das mentes inteligentes, sob a ótica de Carl Jung, é um caminho de preservação, maestria psicológica e individuação. É um convite para o silêncio, onde a alma pode despertar e o eu autêntico pode florescer. Não é uma fuga do mundo, mas um retorno ao self.